Acho que deu certo. Enfim, não sei se alguém vai entrar nesse vídeo ao vivo, mas, enfim, como eu tô começando o perfil de radiestesia, eu queria tentar fazer isso para mostrar que existe uma pessoa por trás do perfil, dos posts, e eu também queria compartilhar um pouco deste livro aqui, que se chama Radiônica e Radiestesia, Manual de Trabalho com Padrões de Energia, que é da doutora Jane E. Hartman. Enfim, eu desconfio que... espero que eu esteja audível, porque senão não vai ter valido a pena. Mas eu vou começar falando das partes que eu separei do livro. E deixo esse vídeo aqui para posteridade. A doutora Jane E. Hartman, ela era uma professora, né, universitária, que, enfim, começou a trabalhar com radiestesia e ela teve alguns mestres muito importantes nessa área. E ela escreveu esse livro que ele é como se fosse um manual bem amplo do assunto, que acaba não aprofundando em um tema só, mas mostrando várias visões e possibilidades do trabalho com a radiestesia. Basicamente é isso. No primeiro capítulo, a doutora ela começa falando sobre a natureza dos sistemas energéticos. E ela fala que tudo que existe no mundo material é feito de energia. E o que difere a matéria e as formas materiais é a taxa de vibração que aquele objeto ou aquele ser apresenta. Que a minha professora de radiestesia, ela chamou isso de informação. Cada objeto é feito de informação. Mas, segundo algumas ideias da física, quanto mais você aprofunda na matéria, você vai comprovando a energia. Você vai encontrar no final de tudo a energia, que é a realidade última que a gente conhece. E a informação que a energia apresenta, ela nos difere, por exemplo, de uma pedra. Ou, sei lá, difere o meu corpo de uma caneta. É informação. Mas, no final das contas, a matéria é a manifestação mais densa da energia. E a energia e a matéria, na verdade, elas são duas faces da mesma moeda, segundo esse capítulo. E isso é uma das coisas que ajudam a entender como a radiestesia funciona e como o pêndulo ou qualquer outro equipamento de medição radiestésico consegue entrar em contato com a informação a informação que o radiestesista está buscando e encontrar as respostas, porque em algum nível essas respostas elas estão por toda parte e quando a gente entra em contato com aquele testemunho ou com aquele objeto, a gente consegue acessar aquela informação, porque é a realidade última da informação e da gente é energia. Basicamente é isso. No segundo capítulo, ela fala da importância do corpo etérico. O corpo tem aquela teoria dos 7 corpos que
que fala que a gente tem 7 corpos além do corpo físico, a gente tem outros corpos mais sutis. E aí tem autores que falam que a gente tem 7, tem autores que dizem que a gente tem, sei lá, muito mais do que isso, acho que 72. Mas focando nessa história dos 7 corpos, existe um deles que é o corpo etérico, que, segundo essa autora, ele é responsável pela nossa conexão, né, do nosso corpo físico, material, com os corpos mais sutis. E, sendo assim, é nesse corpo que muitas dessas respostas que a gente busca com o pêndulo, com a radiestesia, vivem. Muitas manifestações físicas surgem dos corpos sutis e das partes mais sutis da nossa realidade. Por exemplo, uma dor de garganta que pode surgir do chakra laríngeo, e a maior parte dessas manifestações físicas que a gente tem surgem dessas energias sutis, mas a não ser que sejam que essas manifestações físicas sejam originadas de alguma coisa mecânica, tipo um acidente, uma batida, ou sei lá, a pessoa comeu alguma coisa que fez mal e teve dor de barriga. No geral, o que acontece é que o desequilíbrio energético afeta o equilíbrio físico e às vezes pode acontecer também, segundo a minha professora de radiestesia, do desequilíbrio físico com o tempo afetar o chakra envolvido ou o equilíbrio energético. Enfim, o desequilíbrio físico pode afetar o plano sutil. Eu acho que estou levemente nervoso, mas enfim. Água. No terceiro capítulo do livro, ela fala sobre os chakras e as glândulas correlatas e os significados. E no primeiro chakra, que é o chakra básico, ele está relacionado com as glândulas suprarrenais. E no livro fala que esse chakra, ele está relacionado com o nosso desejo de viver, a nossa busca por sobrevivência e a nossa força para materializar as coisas e a nossa vontade de materializar as coisas. A nossa vontade de existir no plano físico. E esse chakra ele fica na base da coluna, entre os nossos órgãos sexuais, e é a nossa conexão com a Terra. Então, agora, algumas coisas que eu vou dizer não estão escritas no livro, mas eu aprendi no curso de radiestesia e talvez eu misture um pouco aqui, porque esses temas de chakras e aura e afins, eles têm muitas perspectivas, né? Muitos autores que falam do assunto. Mas a cor que geralmente é atribuída ao chakra básico, ao primeiro chakra, é o vermelho. E quando a gente está com desequilíbrio nele, a gente pode sentir uma baixa vitalidade, dificuldade de materializar as coisas e de se enraizar com a terra, de ficar no momento presente e fazer as coisas materiais, basicamente. O segundo chakra que fala no livro, ele está relacionado com a nossa polaridade, é o chakra sacral, que está relacionado com as nossas gônadas, os nossos órgãos sexuais, e geralmente ele é relacionado com a cor laranja. E esse chakra, ele fala do nosso poder de criação,
da nossa criatividade, não só da procriação propriamente dita, mas também do nosso poder de criação, de buscar soluções criativas para os assuntos e, e ter autoestima e vontade de viver e energia sexual. Enfim, quando esse chakra entra em desequilíbrio essas glândulas entram em desequilíbrio, a pessoa fica com dificuldade de ter energia para criar soluções, para buscar coisas novas para a vida, para ter ideias criativas sobre os assuntos. E ele tá relacionado com a cor amarela e com a nossa autoestima também, né? Afinal de contas, sexualidade. E o terceiro chakra que ela fala no livro é o umbilical, ou o que alguns chamam de plexo solar. Mas o nome mais apropriado para ele é chakra umbilical, porque aparentemente essa coisa de chamar de plexo é uma coisa mais física, menos sutil. Enfim, esse chakra, ele é o chakra que regula as nossas emoções. É onde vive o nosso ego, o nosso desejo de existir como individualidade. E aí, deixa eu assinar para as pessoas que entraram. Enfim, é o nosso chakra que carrega a nossa individualidade. Ele fica perto do umbigo e ele rege o estômago e o pâncreas. E quando eu falo que ele é sobre digerir emoções, é simbolicamente, mas isso também pode se manifestar fisicamente, né? Eu conheço uma moça que ela tem esses problemas de digerir as coisas que aconteceram emocionalmente na vida dela. E, e, e ela, quando ela passa mal e tem as questões emocionais dela, ela sente dor aqui nessa parte, nessa região, perto do estômago. E também, se isso se perpetuar, pode gerar problemas de pele. E essa moça realmente tem muitos problemas assim com a pele. Enfim, esse chakra ele fala desse interesse próprio do da nossa individualidade, mas também desse digerir das emoções. Enfim, que às vezes a gente, em vez de viver aquela emoção, por exemplo, raiva, viver a raiva, deixar a raiva passar aqui por esse chakra e depois aprender alguma coisa e deixar a raiva embora, a gente deixa ela aqui e não digere, não deixa embora. E aí isso vai gerar problemas, e se isso se perpetua, além de desequilibrar o chakra, isso se materializa, porque o que é sutil, uma hora se materializa, né? É sobre. Aí o quarto chakra que ela cita no livro é o cardíaco. Enfim, a autora ela dá outras cores, porque ela provavelmente tem outras referências, mas eu gosto de usar que são mais populares e comuns. Então ela dá a cor verde para esse chakra. Ele fica aqui próximo ao coração, atrás do coração, né, perto da nossa da coluna. E ele regula o nosso sistema circulatório e as emoções, basicamente. Então ele fala da nossa consciência grupal, aquela sensação enfim, aquelas sensações de amor incondicional que a gente pode ter. E esse chakra ele faz a ponte entre o que é imaterial, né, que são os chakras acima, que são o laríngeo, o frontal e o coronário, e o que é material, que é o nosso chakra umbilical, o sacral e o básico. E, enfim. E
quando esse chakra tá em desequilíbrio, ele pode gerar tristeza, depressão, taquicardia. Enfim, uma vez eu medi os chakras do meu mestre de Reiki e, e aí os chakras eles estavam todos equilibrados, exceto o cardíaco. No chakra cardíaco dele, tava com hipoatividade, tava com uma atividade baixa. Então eu falei pra ele, seu chakra tá assim, ele tá com funcionamento desequilibrado. E aí ele me falou que, na verdade, ele tem uma questão no coração dele, um problema que eu acho que é crônico. Então, como é uma coisa física, acaba desequilibrando o chakra. Então, enfim, eu não sei se o desequilíbrio veio do plano sutil ou do plano material, mas, enfim, isso aconteceu. O próximo chakra que ela cita é o laríngeo, que é popularmente atribuído a ele a cor azul. E ele fica aqui na base da garganta e ele fala do nosso poder de comunicação. Eu acho que esse é um dos que eu tenho mais dificuldade. Mas enfim. E ele fala da nossa comunicação e quando ele tá em desequilíbrio, a gente pode começar a falar demais coisas que a gente não deveria em momentos inapropriados, ou falar a coisa errada na hora errada, ou também ficar sem falar nada e engolir muito sapo e levar desaforo para casa. Isso tudo gera desequilíbrio nesse chakra. E eu já medi uma moça com desequilíbrio aqui. E ela disse que já estava sentindo dor de garganta. Enfim, uma infinidade de efeitos físicos que podem partir disso, né? O próximo chakra que a autora cita é o frontal, que fica entre as sobrancelhas. E ele rege os olhos, nariz, ouvidos. E ele fala sobre a nossa mente, sobre a nossa mente e sobre a nossa intuição, a nossa visão além da matéria. Está relacionado um pouco com a espiritualidade, porque a partir daqui as coisas começam a ficar bem mais sutis. E ele está relacionado com clarividência, com vidência e a glândula pituitária. Enfim, esse chakra, quando ele está em desequilíbrio, a gente pode sentir alguns efeitos físicos, ou físicos não, também, né, dor de cabeça, mas também pode sentir insônia, pensamentos, como dizia minha professora Mari, obesidade mental, enfim, efeitos na sua mente, dificuldade para dormir, pensamentos obsessivos ou pensamentos repetitivos, obsessivos, tristes, dor de cabeça e afins. Agora, o último chakra é o coronário, que fica no alto da nossa cabeça. Ele está relacionado com o nosso sistema nervoso central e essa parte alta do cérebro, que, enfim, neurociência, não conhecemos profundamente. Ele popularmente recebe a cor violeta para representá-lo e ele fala do nosso desejo de existência espiritual, da nossa a glândula que ele rege é a glândula pineal, que muitos já devem ter ouvido falar sobre, eu espero. E é a nossa conexão, a nossa conexão espiritual com os planos ainda mais sutis que estão ainda acima desse chakra, né? Que ainda tem coisas acima. E quando a gente está em desequilíbrio com esse chakra, a gente pode sentir falta de conexão com o todo, falta de sensação de propósito, essa dificuldade de ter sentido na existência, porque
a gente acredita que espiritualidade é uma das coisas que ajuda a dar sentido à nossa existência. Então, quando esse chakra está desequilibrado, a gente pode sentir essas coisas. Enfim, basicamente é isso que ela fala. Ai meu Deus, entrou mais uma pessoa aqui. Basicamente é isso que ela fala no terceiro capítulo. E depois, no quarto capítulo, ela já vai dar alguns contextos sobre coisas que históricas da radiestesia. E aí ela fala que a radiestesia é um termo que começou a ser utilizado por padres na... Ai, eu não acredito que a minha professora entrou aqui. Cancela essa live e eu vou embora. Enfim. Buguei agora. Mas enfim, ela fala que esses padres deram esse nome para radiestesia lá na França no início do século XX. Mas, apesar de ter recebido um nome nessa época, esse sentido radiestésico, ele existe desde que o ser humano existe, talvez, porque é uma coisa natural do ser humano. Não cancela nada, meu Deus, que vergonha. Enfim, é um sentido natural do ser humano que todos têm, só que eu não sei se eu tô certo sobre isso, mas o que eu imagino é que a gente não é incentivado a buscar esse sentido no modo de vida que a gente tem. A gente é muito mais incentivado a buscar as coisas mais objetivas e materiais. E, enfim, no livro fala a história de um abade lá, um padre, acho que é Mermet que fala o nome dele, não sei a pronúncia correta, mas aí no livro fala que ele conseguiu contar o número preciso de vagões de uma composição ferroviária lá em Paris, de um rio X lá que eu não lembro, e com clareza, e dentre outros feitos que esses padres demonstraram, assim, de encontrar coisas subterrâneas e, enfim, afins. E aí a autora fala que a, a radiestesia, ela depende da clareza da mente do radiestesista. E por isso que que eu aprendi no meu curso que a gente deve ter, no curso da minha professora, Mariana, quer dizer, que a gente deve ter pequenos rituais quando a gente for aplicar a radiestesia, porque a clareza da mente é muito importante. A nossa mente tem que estar vazia para esperar uma resposta passiva e não criar uma resposta da nossa cabeça. Esperar a resposta vir e, enfim, como essa resposta vem do pêndulo? Tipo, será que o pêndulo ele fala assim? Tipo, ele tem um mini cérebro lá dentro dele e ele fala: Ah, a resposta é tal. Segundo aqui no livro, um radiestesista chamado, acho que é H. Tomlinson, não sei como pronunciar isso, é um radiestesista inglês, que era médico e descobriu algumas coisas importantes, assim, no meio da radiestesia, descobriu... enfim, o trabalho dele aparentemente era muito importante e ele até... parece que ele colocou alguns questionamentos sobre a gente usar panelas de alumínio e isso fazer mal para nossa saúde, mas enfim. E esse médico, ele fala que a forma como o pêndulo responde tem tipo duas hipóteses para a forma como a resposta vem. A primeira é aquela de que tudo tem um campo energético e o nosso corpo também é uma massa de energias, e aí
o pêndulo ele responde de acordo com aquela radiação, com aquele campo eletromagnético. E a segunda hipótese que ele mostra é metafísica, ou seja, que os movimentos do pêndulo não têm uma conexão mais com a nossa mente e respostas do inconsciente. Basicamente é isso. Enfim, aí ela fala algumas coisas sobre o uso do pêndulo, que ele já foi utilizado para, enfim, descobrir coisas geológicas e escolher substâncias e entender a qualidade do solo. Vou beber água enquanto isso, porque eu tenho que beber água. Enfim, muitas coisas são ditas. E no quinto capítulo, ela fala um pouco sobre os padrões, que são os padrões geométricos que são usados para fazer a emissão da energia. E aí a autora fala que esses padrões geométricos eles são utilizados pelo ser humano desde muito tempo, até tipo, na época das pinturas rupestres e, enfim, muito tempo atrás, a gente já usava padrões parecidos, formas geométricas, e, e aí a gente usa nos gráficos, né, as formas, enfim, que tem um simbolismo específico para enviar um tipo específico de energia, um tipo específico de informação. Aí ela fala também uma coisa que eu aprendi com a minha pro Mariana, né? Que a gente tem que sempre que verificar a qualidade da emissão. Verificar se o que a gente está enviando realmente está funcionando, se aquela quantidade de energia foi suficiente, se o tratamento tem que parar ou continuar. Enfim, aí no decorrer do livro, né, nos outros capítulos, ela fala de alguns outros assuntos, tipo, por exemplo, como que é o nome disso? Aqueles 7 raios da fraternidade branca e afins. E também um pouco sobre cromoterapia, sobre ervas e vários assuntos. Além desse. Mas o que eu mais achei interessante é sobre a cromoterapia mesmo. E eu até li um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente usa a cromoterapia, né, para fazer o reequilíbrio das auras na sessão de terapia de radiestesia terapêutica. Enfim, basicamente é isso. A minha opinião geral sobre esse livro é que ele é interessante porque ele dá um apanhado geral muito bom, não aprofunda muito nos assuntos, mas tem uma diversidade muito grande enfim, de assuntos e de possibilidades de uso da radiestesia. Basicamente é isso. E eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que é emoção demais para uma noite. Uma pessoa aqui comentou: muito legal esse assunto. Estava justamente assistindo essa aula da Mari. Que coincidência. Coincidência nada, destino. E é isso, então. Queria agradecer para quem assistiu, mesmo aqui no finalzinho. Agradecer galera da minha turma de radiestesia, a turma ametista.
E a minha pro que apareceu aqui. Enfim, é isso. E a todo mundo que apareceu. Eu não sou muito bom com lives, não sei se deu pra perceber, eu não sou muito bom com falar com pessoas também. E parece que eu deveria ter colocado um título, né, pra live. Mas enfim, é isso. E se você quiser saber sobre a minha sessão de radiestesia terapêutica, é só me chamar aqui na DM. E é isso, obrigado. Tchau.